Muito obrigado por você ter participado do Seminário de Pregação Bíblica. Olha, eu fiquei tão contente com a sua participação, por ver os seus comentários. E por falar em comentários, eu vi umas perguntas tão relevantes, tão importantes em relação ao seminário, que eu decidi fazer uma aula adicional sobre pregação bíblica para responder essas perguntas e para lhe ajudar ainda mais a aprender sobre a arte de preparar e apresentar sermões. Então essa aqui é uma aula adicional que você está vendo agora e eu espero que seja muito enriquecedora para você. A primeira pergunta que fará parte dessa aula adicional é a de Daniel Gomes. Veja que interessante. É necessário uma idade certa para pregar ou trabalhar na obra de Deus? Veja, não há limite de idade para você ser útil no reino de Deus. Por exemplo, há um texto de Paulo em 1 Timóteo 4,12, quando ele fala para o jovem pregador Timóteo, olha o que ele diz aqui, ó. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, não é porque você é jovem ou porque alguém tem uma idade, porque é criança, diríamos assim, ou adolescente, que ele não pode pregar. Todas as idades são importantes para que Deus utilize as pessoas das diferentes faixas etárias para falar de Deus. O que Paulo também adverte é contra a inexperiência, mas isso não tem a ver necessariamente com idade. Em 1 Timóteo 3,6 ele diz assim, ó, não deve ser recém-convertido, falando de um líder na igreja, né, para assumir aqui a função de presbítero, de bispo, né, em algumas traduções. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Né? Então, cuidar na questão da inexperiência, avaliar se a pessoa é experiente, tem conhecimento bíblico e deseja realmente testemunhar, independente da idade. E eu finalizo essa resposta a essa pergunta lendo um conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Ele fala, não deixe que ninguém despreze você por ser jovem. E ao mesmo tempo, em 2 Timóteo 4,2 ele diz, ó, pregue a palavra. Né? Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, independente da idade, a pessoa pode pregar. O que ela tem que ter é alguma noção, né? Ela tem que saber estudar a Bíblia, saber compreender o texto e transmitir aquilo que o texto ensina. Isso independe da idade, depende mais da experiência do contato que a pessoa tem com a Bíblia. Tá? A outra pergunta vem aqui de Lucas Lima Reis. Ó. E no caso de ir pregar em um local antes não visitado, como identificar as necessidades das pessoas e elaborar um sermão? Eu falei que é importantíssimo que antes de elaborar um sermão, você identifique as reais necessidades das pessoas. Agora, e no caso de você for ir a um local onde você não havia ido antes, como identificar tais necessidades? Primeiro ponto, você pode identificar essas necessidades tendo uma conversa com a liderança dessa igreja. Aqueles líderes que são realmente responsáveis em visitar os membros e que conhecem a realidade da igreja local. Então você pode perguntar, me diga uma coisa, o que você acha que as pessoas na sua igreja mais precisam ouvir? Agora tenha cuidado, porque às vezes algum líder, ele pode querer dar um recado para a congregação, porque ele acha que aquilo é importante, mas na verdade não é importante. Então tenha assim certo critério. Se você ver que o líder aborda questões de reais necessidades da pessoa, aí sim esse líder não está querendo só mandar recado no púlpito para os outros. Ele tem uma preocupação genuína com o crescimento da congregação. Ele tem um conhecimento verdadeiro, não é, e amplo acerca da necessidade da congregação dele. E caso essa informação do líder não seja suficiente, diríamos assim, aí você aborda as necessidades gerais da humanidade como um todo. Então, por exemplo, em toda a congregação, há pessoas precisando sentir a graça de Cristo para vencer os seus pecados. Em todas as congregações, há pessoas necessitando ter a certeza do perdão de Deus para os seus pecados. Em todas as congregações, há pessoas com problemas na família. Em todas as congregações, há pessoas com crises existenciais. Então, você pode abordar esses problemas, diríamos assim, gerais da humanidade,
quando você for a uma congregação em que você não possa ter um conhecimento prévio acerca das reais necessidades daquela congregação. Tá, ok? A terceira questão para essa nossa aula adicional vem de Ana Celina. Olha o que ela disse. É um privilégio tê-lo como professor. Sempre tive uma grande admiração por seu ministério. Muito obrigado, Ana, pelo seu carinho. Gostaria de saber qual seria a melhor versão bíblica para sermões, se as mais tradicionais ou as mais atuais. Que Deus lhe abençoe por sua generosidade. Veja bem, Ana e amigo que está acompanhando essa aula adicional do seminário. A tradução, quanto mais literal, melhor. O que isso significa? Seja atual ou tradicional, dá quase no mesmo. A vantagem das traduções atuais é que, obviamente, elas contextualizam melhor na questão da linguagem. A linguagem está evoluída, diríamos assim. Então, as versões tradicionais, elas já têm uma linguagem atual. Né? Então, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, ela já tem uma linguagem atual, então você pode utilizá-la perfeitamente. Mas há outras traduções, por exemplo, a nova versão transformadora. Ela é uma tradução literal, não é uma tradução livre. Ela é uma tradução mecânica, digamos assim, não é uma tradução livre. A tradução livre, ela tem um problema sério e não podemos usá-la em sermões, porque a tradução livre, como a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a Bíblia Mensagem, são traduções livres porque traduz-se corretamente do texto, mas há também a interpretação do tradutor. Então, esse tipo de tradução livre, ela é útil, na verdade, para a leitura devocional. E é importante ter essas traduções, tá? Agora, para sermão, é bom você usar as traduções literais. E, obviamente, quanto mais atualizada a linguagem, melhor. Eu gosto muito, por exemplo, da nova versão transformadora. É uma linguagem muito boa. Ou Almeida Revista e Atualizada. Atualizada está bem melhor do que a revista e corrigida, por exemplo. Né? Então, a atualizada já tem umas correções gramaticais, umas palavras que estão mais em uso na nossa língua, porque a língua evolui. Não é? Então, com a evolução da língua e com a mudança de termos, é necessário o surgimento de outras traduções. Outra tradução que eu gosto muito, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém ela é excelente para você poder fazer sermões, porque ela delimita o bloco do texto. Ela não só aborda por capítulos, ela não delimita o tema só por capítulo, mas por bloco. Então é uma excelente tradução para ser usada. Mas aqui tem um outro detalhe importante. Na hora da leitura bíblica, é importante também que temos uma tradução que a maioria dos membros tem para poder ler. Okay? Você utiliza uma tradução diferente no preparo do sermão, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, mas é importante que no momento da leitura você também leia textos na tradução que as pessoas têm. Tá, ok? Então, eu espero ter lhe ajudado em relação a isso. A Daisy Mary fez uma outra pergunta importante. Ela parabenizou pelos seminários, que foi muito bom. Ela disse que tem dificuldade de memorizar o que tem aprendido. Posso dar alguma dica? Posso dar uma dica sim de memorização. Veja, em primeiro lugar, eu recebi um presente de Deus, que foi a capacidade de memorização. Eu não tenho técnicas extraordinárias para memorizar os textos bíblicos, porque foi Deus quem me deu isso como um presente. Eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse a lembrar de alguns textos durante os meus estudos bíblicos, e depois dessa oração, Deus abriu minha mente. E eu memorizo textos bíblicos com muita facilidade, não decoro. Porque se você decorar, você esquece depois. Então você tem que memorizar, você tem que entender e aprender. Agora, nesse processo de desenvolver o dom que Deus me deu, eu faço algumas coisas que eu creio que vão ajudar você. Então, primeiro ponto. Para você memorizar o que você aprende, é importante que você faça primeiro uma leitura geral e depois uma segunda leitura. O que eu quero dizer com isso? Você leu, por exemplo, você leu o livro de Abacuque. Você quer entender o livro de Abacuque, tá, ok? Você faz uma leitura geral e sublinha os pontos importantes, sempre tendo em mente o quê? Eu quero descobrir qual era a intenção de Abacuque ao escrever isso. Tu vai sempre procurar isso, porque aí você vai extrair a mensagem real do texto. Aí depois que tu fez uma leitura do livro de Abacuque, o que você vai fazer? Você vai fazer uma segunda leitura
lendo apenas os textos que você sublinhou. Primeiro tu fez uma leitura exploratória, agora você faz uma análise mais detalhadinha. Não é? Você vai ler ali os textos que você sublinhou, vai refletir neles. E terceiro, você também seria importante fazer anotações. Ter um caderno ou anotar na própria Bíblia as ideias que surgem na sua mente após você ter feito essa leitura. Então eu gosto de fazer isso. Eu faço uma leitura, sublinho, depois quando eu leio um livro, eu leio depois só o que eu sublinhei e gosto de ir fazendo anotações das ideias que vão vindo na minha mente. Isso contribui para a aprendizagem e memorização. Né? Não é decorar, porque se você decora um texto, dali a alguns minutos você esquece. Agora, quando você entende o texto e memoriza a ideia central por meio de uma segunda ou até de uma terceira leitura e por meio das anotações, aí você memoriza com mais facilidade. Então eu te dou essa dica que tem me ajudado bastante. Tá? E a última pergunta da nossa aula adicional é a do Wagner Aguiar. Ele disse, ótima aula. Gostaria de saber quando nós temos a certeza, quando podemos ter a certeza de que o Espírito Santo está nos usando. Um grande abraço. Muito boa sua pergunta, Walter. Em primeiro lugar, a garantia de que o Espírito Santo está lhe usando, ela está em Jesus e não no seu sentimento. Por quê? O nosso coração, ele é muito enganoso. Veja o que diz Jeremias 17, verso 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Então, não baseie a sua certeza da presença do Espírito Santo no que você sente. Baseie a sua certeza na promessa de Jesus. Então, como que você tem certeza da presença do Espírito Santo? Pelo que Jesus prometeu, não pelo que você sente. Porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, o que Cristo prometeu? Vou ler para você aqui o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador em algumas traduções, que nunca os deixará. Veja, o Espírito Santo nunca vai deixar você, meu irmão. Então tenha a plena certeza da presença dele, porque Cristo prometeu. E uma das formas também que você avalia se ele está usando você, além de você basear-se na promessa de Cristo, ele prometeu, ele vai lhe usar. Lembra também de Efésios 1, 13 e 14, diz que o Espírito Santo sela o nosso coração para que tenhamos a certeza da salvação em Cristo. Então você tem o Espírito Santo. Agora, você pode avaliar a presença dele na sua vida analisando o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Ele está desenvolvendo-se na sua vida. O fruto do Espírito é composto por 9 qualidades de caráter, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então, se isso está desenvolvendo na sua vida, se você está sendo o sal da terra e a luz do mundo, testemunhando sobre Jesus, tenha certeza, o Espírito está lhe usando. E nós também podemos fazer uma avaliação se o Espírito Santo está usando as nossas mensagens. Né? Paulo disse em 1 Coríntios 2,2 que ele nada queria saber a não ser do Cristo crucificado. Ou seja, as nossas mensagens bíblicas atraem as pessoas a Jesus ou afastam as pessoas de Jesus? As nossas mensagens bíblicas unem a igreja ou desunem a igreja? Por isso podemos avaliar até mesmo se os nossos sermões estão sendo usados pelo Espírito Santo ou por um outro Espírito que não é o Espírito Santo. Foi uma alegria ter recebido essas perguntas para formularmos esta aula adicional. Eu já aviso a você, tenho mais perguntas aqui sobre homilética, sobre a arte de preparar e apresentar sermões, e eu farei mais aulas adicionais para você. Agora eu quero lhe convidar, se você quer ir além, não é? Além do que eu apresentei no seminário, eu elaborei um curso de homilética em 18 lições, em 18 videoaulas. Né? Você pode ter essas 18 videoaulas, mais a minha assessoria, mais 9 bônus, que são ferramentas essenciais para o pregador, se você puder e quiser adquirir este curso online.
né? Esse curso online tem sido uma bênção para muitas pessoas e tem revolucionado a forma como muitas pessoas têm pregado, a forma como muitas pessoas têm estudado a Bíblia. Então, você pode olhar aqui no link abaixo, onde você vai entrar numa página com todas as informações deste curso. Eu creio que vai ser uma bênção muito grande para a sua vida e que esse curso de homilética que eu preparei em 18 videoaulas, eu tenho convicção de que ele vai impactar profundamente a sua vida. Tá bom? Qualquer coisa, conte comigo, estarei sempre à sua disposição. Um forte abraço e até uma próxima aula, até os próximos seminários que com certeza prepararemos aí com a sua ajuda. Você quer estudar a Bíblia, aprender uma metodologia para interpretar o texto bíblico? Eu criei um seminário, o Seminário de Interpretação Bíblica, em que eu ensino o método da leitura atentiva. Você já ouviu falar sobre isso? Pois nessas 4 aulas eu dou dicas muito preciosas para você estudar a Bíblia, a fim de se aproximar ainda mais das verdades libertadoras de Cristo. Aproveite! Aqui neste canal esse seminário está disponível para você. Será para mim uma honra lhe ajudar no estudo da Bíblia. Para você aproveitar ao máximo este canal, eu lhe peço 3 coisas. Primeiro, se inscreva, né? Inscreva-se no canal para você ser notificado. E para você ser realmente notificado, você vai perceber que tem um sininho. Clique nesse sininho e sempre que nós publicarmos algo de diferente, que com certeza será muito relevante para você, você será notificado. E o terceiro pedido que eu faço, compartilhe com as pessoas. Talvez você não tenha tempo para mandar mensagens bíblicas para todas as pessoas que você gostaria. Por que não aproveitar as respostas prontas para você enviar para aquelas pessoas que você quer ver no céu e quer ensinar acerca das verdades bíblicas? Tá ok? Aguardo então a você. Vamos trabalhar juntos. Que Deus te abençoe.